Olá minha gente linda, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Então hoje eu vou-vos contar um pouquinho como é que eu imigrei de Portugal aqui para a Alemanha. Vou-vos dar algumas dicas de como vocês podem fazer também. E neste caso, que nem eu vou dizer, eu estou a falar mais especificamente de quem quer sair de Portugal para outro país na Europa, mais especificamente a Alemanha, porque eu não quero dizer nada de errado, eu sei como eu vim para aqui, tem uma coisinha ou outra que muda quando vocês querem ir para outros países, mas é quase a mesma coisa, tá? Só tem, por exemplo, uma coisa ou outra que eu sei que não existe em outros países. Por isso vou-vos dar aqui umas diquinhas como vocês podem emigrar para um país. Vou-vos contar também o que aconteceu no meu caso e o que é que vocês podem precisar para emigrar para outro país. Então fiquem ligadinhos aqui nas dicas e já sabem, se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar um likezinho aqui em baixo e se inscrever no meu canal. Então bora lá começar. Então eu vou começar por vos contar um pouquinho da minha história, tá? Eu estava em Portugal, eu tinha acabado o meu secundário, já ia dizer curso de secundário, eu tinha acabado o meu secundário. Eu sempre quis seguir na área da medicina, isso era um dos meus planos desde pequenina, desde que eu me lembro. Eu sempre quis ser médica e eu sempre quis ser mais médica de crianças porque eu queria ajudar outras crianças. Entretanto, como todos sabemos, a vida muda, os planos mudam e nem sempre temos as condições para realizar aqueles sonhos que nós temos. Entretanto, eu acabei por seguir por outro caminho bem diferente. Em Portugal, na altura que eu saí em 2015, eu acabei o secundário, foi mais ou menos lá para 2013, 2012, 2013, e eu tentei arranjar trabalho em todo o lado, eu tentei arranjar em loja de roupa. Tinha entrado num call center, mas eu saí logo no primeiro dia, nem vos vou contar a história, porque por amor de Deus. Supermercado, lojas de roupa, cinema. Gente, eu mandava currículo para todo o lado, tentei também para restaurante e estava muito difícil, pelo menos na zona. Na altura em que eu estava a tentar arranjar emprego, Portugal estava em crise, tá? Era lá, como eu disse, para o ano 2013, 2014 mais ou menos, e Portugal estava em crise e estava muito difícil conseguir achar emprego. Então, nessa altura, eu já estava junta com o meu marido, acho que na altura ainda éramos namorados, a altura em que eu comecei a procurar emprego, porque eu casei-me com 20 anos, né? Então, eu tentei procurar emprego e estava muito difícil. Hoje em dia está um pouco mais fácil achar emprego em Portugal, tá? Eles estão com muita falta de mão de obra, mas mesmo assim eu continuo a achar o salário de Portugal, ele é muito baixo e, por exemplo, na minha opinião, eu não quero voltar para Portugal. É claro que se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse casa paga, isso não me importava nada, mas voltar para Portugal para trabalhar para os outros é caminhar para trás. Por isso é que eu estou aqui na Alemanha. Eu procurei emprego, eu não achava nada. A única pessoa que estava a trabalhar era o meu marido, ele é pintor de automóveis, ele estava a trabalhar sozinho e ele tinha que acartar com as despesas todas. Não esquecendo que ao início, quando eu juntei-me com ele, eu ainda estava na escola. Então ele tinha que ajudar a pagar os estudos da escola, tinha que pagar livros, tinha que pagar tudo e não era muito barato, tá, gente? Então, assim que eu acabei a minha escola, eu fiquei à procura de trabalho e estava muito difícil, gente, estava muito difícil. O único sítio que eu tinha conseguido entrar foi naquele call center, mas aquele call center era tão ruim, mas tão ruim, eu nem vou dizer para onde eu entrei, eu posso contar noutro vídeo, que eu saí logo no primeiro dia e eu não voltei lá, tá? Tanto que no call center onde eu entrei não tinha contrato nem nada, simplesmente entras, começas a trabalhar, não tinha contrato, não tinha nada, não tinha garantia nenhuma. E assim que eu vi como é que aquilo funcionava lá dentro, eu fui-me embora logo no primeiro dia. Entretanto, eu continuei em casa, continuei à procura de trabalho, estava complicado. E aí um dia estava à procura de trabalho, se eu não me engano até foi pelo eBay, e achei lá um anúncio a dizer que estava à procura de gente para aprender a profissão de cabeleireiro e que pagariam 800 euros por mês. Não se esqueçam, o salário nessa altura em Portugal era de 430 euros ou 480. Então, quando eu vi esse anúncio, eu fiquei logo, meu Deus, vamos tentar, né? Não dói nada. Vou aprender uma profissão que já era o meu hobby, porque vocês veem, o meu canal é ator de cabelos, eu falo mais sobre coisas de cabelo, e em Portugal eu fazia unhas de gel e cortava cabelo também no meu tempo livre. Por isso é que eu pensei,
E aí é a parte que eu vos digo que a minha vida seguiu um rumo completamente diferente, porque eu queria ser médica e acabei por virar cabeleireira. Por isso é que eu vos digo, mudou bastante mesmo, foi uma loucura. Entretanto, eu mandei um e-mail, eu quis me candidatar para essa vaga de emprego. Não esquecendo, eu já tinha visto lá que essa vaga de emprego era aqui na Alemanha. Eu estava a pensar em emigrar ou para a América ou para outro sítio, mas eu não estava a pensar na Alemanha. Isso foi uma coisa que apareceu na hora. Foi um anúncio no eBay que dizia mesmo isso. Estamos à procura de alguém para aprender a profissão de cabeleireira e vais receber 800 euros para aprender uma profissão. Quem está em Portugal, o salário mínimo era de 400 e pouco. Tu pensas que maravilha, entrei na melhor coisa. Aquilo foi muito rápido, gente. Foi literalmente 2 dias depois recebi uma chamada a dizerem-me: tens que aprender primeiro alemão, o curso de alemão é mais ou menos 2 meses, só que eu morava em Lisboa, o curso de alemão ia ser em Barcelos, isso é lá para cima de Porto, é bem lá na parte de cima de Portugal. Eles disseram: o curso já começou há 2 semanas, consegues chegar aqui o mais rápido possível para não perderes mais matéria ainda. Tinha casa incluída no curso, tá? Eles pagavam uma casa, pagavam o gás, já estava tudo incluído. A única coisa que eu tinha que pagar do meu bolso era a minha alimentação, mas o resto estava tudo incluído. O curso foi um curso de 2 meses de alemão, foi um curso intensivo, um curso de 8 horas por dia, 1 hora de pausa de almoço. Então eu estudava alemão das 9 da manhã, fazíamos uma pausa da 1 às 2 e depois era até às 6 horas da tarde. Foi muito puxado mesmo, era muitas horas para aprender alemão num curto período de tempo. Entretanto, acabando esse período, já tinham vindo um alemão aqui da escola, aqui da Alemanha, e outro alemão que foram lá a Portugal fazer a entrevista connosco pessoalmente. A gente tinha falado com eles e eles explicaram através de tradutores como é que ia acontecer as coisas aqui. Aquilo foi muito rápido, sério, gente. Foi 2 meses eu aprendi a língua. Tive 15 dias para ficar em Lisboa. Passado esses 15 dias eu tive que ir aqui para a Alemanha sozinha. Por sorte tinha 2 pessoas que vieram no avião junto comigo, mas eu pensava mesmo que eu ia vir completamente sozinha. Quando eu cheguei aqui, eles já tinham um hotel programado e pago, estava incluso, tá? O quarto do hotel estava pago e nós tínhamos, foi 6 semanas de prático, aqui chama-se prático, que é o tempo, como é que se diz? Tempo de prova. É para tu experimentares, vês se gostas mesmo ou não. Se não gostares, vais embora. Se gostares, ficas aqui. As minhas primeiras impressões, eu gostei. Eu fiquei super feliz pelo ordenado. Claro, na inocência eu fiquei super feliz. Eu achava que era muito dinheiro, 800 euros, para aprender uma profissão. Então fiquei aqui 6 semanas. Essas 6 semanas constaram em ter um par de horas de aulas nessa escola de alemão. Tínhamos escola para tentar melhorar o nosso alemão, porque em 2 meses vocês não aprendem muito. Ao mesmo tempo, eu tinha também não sei quantos dias que eu ia para o trabalho, aí ficava um par de horas no trabalho. No início, o primeiro dia foi só umas 4 horas e depois a seguir era 6 horas por dia. Foi num salão, o salão até ele era bem grandinho e no início eu vou-vos dizer que eu gostei, então eu decidi que sim, ia ficar aqui na Alemanha. Eu deixei até a minha mala com roupa lá no salão. Pude voltar para Portugal, tinha 15 dias antes de começar oficialmente o curso para aprender a profissão de cabeleireira. Fui para Portugal, embalei tudo o que tinha para embalar, vendemos as coisas que a gente ainda tínhamos para vender. Entretanto, o meu marido ele já se tinha despedido e viemos os dois para aqui. Aí é que começou o grande tributo. Gente, emigrar de um país para o outro não é fácil, tá? Dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça, vocês têm que ter muita paciência. Tem alturas que vocês acham que está a dar tudo errado, que vocês querem ir embora. Tem alturas que vocês acham que está tudo maravilhoso, que foi a melhor decisão que vocês fizeram. Sim, por um lado foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, tá? Eu estou muito melhor aqui do que eu estava em Portugal. Mas é complicado, tá? É complicado, é estressante, vocês estão sozinhos, vocês não têm família, vocês não têm amigos, vocês estão completamente sozinhos num país estrangeiro e como eu só tinha aprendido 2 meses, a minha língua estava muito fraca, o meu alemão estava muito fraco, estava mesmo complicado. Entretanto, vou-vos explicar agora um pouquinho do resto do processo. Vou-vos dar o exemplo do meu marido. O meu marido, ele é brasileiro, ele estava em Portugal. Na altura que ele estava em Portugal, ele estava mais ou menos já há uns 3 anos em Portugal e ele estava ilegal, tá? Antes da gente se casar, o passaporte dele não estava mais atualizado, já tinha passado a validade, por isso é que eu digo, ele estava ilegal antigamente. Aí a gente casou-se uns meses antes de vir aqui para a Alemanha, entretanto ele tinha conseguido o passaporte atual dele. Ele tinha conseguido aquele papel
amarelo, acabei de esquecer o nome, gente, por amor de Deus, aquele papel que permite ele ficar agregado familiar, uma coisa assim, que permite ele ficar em Portugal porque é casado com uma portuguesa. Ele tinha conseguido esse documento, mas vou-vos deixar já ciente que esse papel não, para outros países não vos interessa de nada. Eu sei que tem muita gente que fica super feliz quando consegue esse papel. Finalmente posso estar aqui em Portugal, posso trabalhar, posso fazer as coisas porque tenho um documento, já estou legal de novo, mas quando vocês forem para outro país, esse documento não vai valer de nada. Então, como a gente fez? Eu tinha contrato de trabalho aqui, o meu contrato era de 3 anos para aprender a profissão de cabeleireira. Foi um contrato demasiado grande, mas era um contrato de 3 anos. Entretanto, se vocês forem imigrantes, se vocês não pertencerem à Europa, se vocês forem do Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês vierem do Brasil ou de outro país que não seja dentro da Europa, aqui para vocês entrarem na Alemanha, se vocês já forem casados, é muito mais fácil. Ou se a vossa mãe for europeia ou isso, é muito mais fácil. Se vocês tiverem alguém da família que seja europeia, vocês vão conseguir um cartãozinho. Vou deixar aqui uma imagem como é que é o cartãozinho aqui na Alemanha, tá? Isso é como se fosse um cartãozinho também de residência, que como vocês têm alguém da vossa família que é europeia, vocês têm direito a ficar nesse país. Então, o meu marido, ele conseguiu esse documento, mas antes de conseguir esse documento, existe uma regra aqui. Vocês têm que ficar 6 meses, como eu digo, se vocês forem imigrantes mesmo do Brasil ou de outra zona fora da Europa, vocês têm que ficar aqui 6 meses, vocês não podem trabalhar, vocês não vão receber ajuda do Estado, nada. Vocês têm que ficar 6 meses aqui, primeiramente, sem fazer nada. Passados 6 meses, vocês podem dar entrada nos vossos documentos. Portanto, em primeiro lugar, se vocês vierem do Brasil ou de outro país fora da Europa, tragam dinheiro suficiente para aguentarem aqui as pontas por 6 meses, porque somente passados os 6 meses é que vocês podem dar continuação no processo da vossa papelada. Então, o que ele fez depois desses 6 meses, a gente pôde dar entrada no documento dele para ele poder andar livremente aqui dentro da Alemanha. Esse documento só é válido para a Alemanha, tá? Ele não é válido para mais nenhum outro país, é somente para aqui. Demos entrada no documento dele, foi muito fácil, foi muito rápido, gente. E aquilo custou, se eu não me engano, 30 euros, foi muito baratinho e foi bem rápido de fazer. Conseguimos esse documento. Aí eu fui ao governo aqui, eu fui pedir ajuda no centro de emprego e expliquei a situação, que ele ainda não sabia alemão, entretanto eu já tinha contrato aqui de trabalho. O centro de emprego ofereceu um curso de alemão para ele, esse curso foi mais ou menos uns 8 meses, mais ou menos, numa escola. O curso não era muitas horas, era mais ou menos, se eu não me engano, acho que eram umas 6 horas por dia. Esse curso foi pago pelo Estado e ainda recebemos uma ajuda inicial de 200 euros, porque 800 que eu estava a ganhar era muito pouco dinheiro, eu estava a ganhar menos do que o salário mínimo. Então eles deram-me uma ajuda extra de 200 euros para atingir pelo menos o patamar dos 1000 euros por mês, que era o salário mínimo, tá? Que é o que por lei uma pessoa necessita para viver aqui. Mesmo assim, 1000 euros para 2 pessoas é muito pouco. Foi muito apertado, tá? Foi bem complicado no início, mas a gente conseguiu passar por todas as dificuldades. Então, ele aprendeu o curso de alemão, aí agarrou o homem lá da escola, o diretor da minha escola de alemão, ajudou ele a achar um emprego, foi ele que ajudou a achar o primeiro emprego dele, e ele acabou por ficar nesse emprego 5 anos como pintor de automóveis, e ele conseguiu entrar nesse emprego sem o curso. Aqui os cursos chamam-se Ausbildung, e para muito trabalho vocês precisam de Ausbildung, tá? Aqui para vocês trabalharem na caixa do mercado, para trabalharem numa loja de roupa, cabeleireira, pintor de carro, um montão de profissões, vocês precisam de um curso que demora 3 anos, tá? Que eu acho meio parvo para muitas coisas, mas é a lei aqui, é as regras dele. Ele conseguiu entrar na profissão dele sem curso, graças a Deus. Ele já tem o curso, tinha o curso do Brasil, mas ele não tinha a papelada para apresentar aqui. Entretanto, ele entrou no curso, entrou no trabalho, recebeu o contrato e acabou por ficar naquele trabalho 5 anos. Eu fiquei a aprender a minha profissão 3 anos e depois acabei por ficar efetiva, trabalhei mais ou menos uns 3 anos na profissão. E como vocês já sabem, o ano passado eu troquei de profissão e agora estou noutro trabalho, já não estou a trabalhar mais como cabeleireira. Entretanto, o exemplo que eu vos dei agora, o meu exemplo é: tem muitas formas de vocês entrarem aqui na Alemanha. Como eu vos disse, eu comecei o vídeo a explicar como é que foi a minha história.
O programa que eu entrei por um programa europeu. O meu programa se chama MobiPro, vou deixar aqui o nome escrito. Eu já não sei se esse programa ele ainda está em funcionamento, porque na altura em que eu estava no curso eu fiquei a saber que ele só ia funcionar mais um ano e eles estavam a pensar em encerrar esse programa. Esse programa era um programa que estava a ajudar portugueses de Portugal a entrarem aqui na Alemanha com um contrato de trabalho para conseguirem constituir uma vida aqui e crescerem profissionalmente. Eu entrei através desse curso, o curso MobiPro. Existem outras oportunidades, tá? Existem outros tipos de cursos, outros tipos de programas europeus que vos podem ajudar. A melhor forma de vocês descobrirem que tipo de coisas que vocês podem achar para entrar aqui é vocês entrarem na página oficial do governo aqui alemão e vocês vão achar muitas propostas de emprego e vão achar lá dicas do que é que vocês podem fazer para entrar aqui. Agora pode ser um pouquinho mais complicado por causa deste problema que estamos a viver agora no momento e agora com a guerra e tudo. Fecharam um pouquinho as portas, mas não é impossível entrar, tá? Primeira coisa, quanto dinheiro é que vocês vão precisar para vir aqui para a Alemanha? Se vocês não forem europeus, vocês precisam de dinheiro suficiente para viverem 6 meses, porque somente passado esses 6 meses, que nem eu tinha dito, é que vocês podem começar a dar entrada nos documentos e a trabalhar. Então, para 6 meses de vida, eu vou-vos recomendar, sinceramente, vocês vão precisar no mínimo 6.000 euros. Façam a conta de 1.000 euros por mês, porque vocês têm que pagar quarto ou casa. Tem muitas outras despesas, então para vocês não passarem dificuldade, vocês vão precisar de 6.000 euros, caso vocês tenham que ficar 6 meses parados. Se vocês já forem europeus, se vocês já tiverem contrato de trabalho garantido, se vocês já tiverem as coisas garantidas, vocês só precisam de dinheiro para 1 ou 2 meses. No meu caso, eu vim com pouco dinheiro, tá, gente? Eu vim com o salário que eu ganhei do meu primeiro mês do curso. Eu vim somente com 800 euros para mim, para o meu marido, tá? Foi muito pouco, foi bem apertado, mas como eu vos disse, eu tinha um contrato de trabalho, portanto, o dinheiro ia cair tudo. Outra coisinha que eu tive de fazer no início, aquelas primeiras 6 semanas que eu tive aqui, e que eu vos disse foi muita dor de cabeça, foi muita papelada, eu tive que abrir uma conta no banco. A primeira coisa que vocês têm que fazer quando chegam aqui na Alemanha, vocês têm que ir na Rathaus, aqui chama-se Rathaus, é como se fosse, como é que se chama aí, Conselho Municipal, uma coisa assim. Vocês têm que dar registro, vocês têm que mostrar aonde vocês estão a morar e eles vão fazer um documento para vocês que se chama Anmeldung e nesse Anmeldung vai estar lá escrito onde vocês estão a morar. Aí no início eu recomendo, a mim foi um pouco mais fácil porque eu estava a viver num hotel, então eu fiz o Anmeldung com a morada do hotel. A partir desse primeiro documento, que é o Anmeldung, eu pude dar entrada na minha conta do banco. Como eu já tinha um contrato assinado, para vocês abrirem uma conta do banco, vocês precisam de um contrato de trabalho, o Anmeldung e o vosso documento. São as 3 coisas que vocês precisam para começarem a vossa vida aqui. São as 3 coisas mais importantes. Aí eu agarrei, abri a minha conta do banco e como eu não podia ficar no hotel para sempre, eu tive que ir atrás de uma casa. Eu estava atrás de uma casa, né? Porque como era eu e o meu marido, eu não queria dividir quarto. Uma parte mais difícil que aconteceu a mim, por exemplo, eu sozinha ainda não sabia falar alemão direito. Eu consegui arranjar uma casa, era um velhote, ele estava a alugar a casa dele era uma casa pequenina, tá? Era mais ou menos uns 30 metros quadrados, era quase como se fosse uma kitnet, mas até era bem bonitinha. Então eu combinei tudo com o homem, deixei o meu Anmeldung, deixei a cópia do meu bilhete de identidade, deixei os documentos que eram necessários, combinei que a casa ia ficar para mim, eu ainda não tinha dado dinheiro de entrada porque ele ainda não tinha pedido. Deixei tudo pronto, eu disse, olha, neste dia eu volto, não sei o quê. Eu fui para Portugal aqueles 15 dias para buscar o meu marido. E na altura que eu voltei, estava quase para faltar, faltava 2 dias, o homem mandou-me um e-mail a dizer que já tinha alugado a casa a outra pessoa e eu entrei no desespero completo, gente. Eu fiquei super desesperada porque eu ia voltar para a Alemanha e não tinha onde ficar, eu não tinha como pagar um hotel com 800 euros para nós os dois, ia ficar muito caro, o dinheiro não ia chegar.
Aí eu entrei no grupo do Facebook, o Facebook super ajuda, eu escrevi lá tudo que eu estava com problemas, a pessoa que eu aluguei a casa desistiu na última da hora, não tinha onde ficar. Aí apareceu um homem, um alemão, que ele já viveu em Portugal 17 anos, e ele ofereceu-me ficar no quarto da casa dele. Eu e o meu marido ficámos lá no quarto. O quarto foi 250 euros por mês, estava super em conta, tá? Já com água incluída, eletricidade e internet incluída. Então foi assim que começou a nossa vida aqui. Ficámos 2 meses a viver numa casa dividida, aqui chama-se VG. Ficámos 2 meses a viver com ele e durante esses 2 meses eu fui procurando outra casa até que eu consegui achar outra casa. Estou-vos a contar um pouquinho do percurso da minha vida para vocês terem noção das coisas, tá? Consegui achar outra casa. Outra coisa que vocês vão precisar, as casas aqui, por sorte, elas não são muito caras, tá? Agora, em comparação em Portugal, as casas estão mais baratas do que Portugal. Eu achei a casa e tinha que pagar uma caução. E caução aqui na Alemanha é de 1 a 2 meses, portanto vocês têm que vir com dinheiro suficiente. Caso vocês queiram alugar logo uma casa e não um quarto, tem que vir com dinheiro suficiente para 1 mês de prestação e para 2 meses de caução, ou seja, dinheiro suficiente para 3 rendas da vossa casa. Mas o mais fácil de vocês conseguirem arranjar aqui na Alemanha, já que vocês estão a vir em primeira mão, eu recomendo vocês alugarem um quarto, porque vocês não vão precisar de burocracia, não vão precisar de contrato, não vão precisar de papelada, e na hora de fazer o vosso anmeldung vai ser bem mais fácil, porque vocês precisam de uma morada primeiramente onde vocês estão para fazer esse anmeldung. Depois de vocês terem um anmeldung é que vocês conseguem arranjar outra casa para vocês, porque a firma que vos vai alugar a casa necessita desse anmeldung, tá? Como eu vos disse, a história é meio complicada. Eu nem consigo organizar tudo porque aconteceu muita coisa. Eu estou-vos a contar só um pouquinho de como foi a história quando eu vim para aqui, tá? Aí a gente acabou por conseguir alugar a casa, pagámos aqueles 3 meses. Aí chega, vocês têm que trazer dinheiro suficiente para transportes, não se esqueçam, dinheiro para alimentação. Mais tarde, mais cedo, vocês vão precisar de roupa também, porque aqui faz muito frio, aqui as temperaturas vão até menos 10, menos 15 graus, então quando chegar o inverno vocês vão precisar de comprar roupa quente, porque senão não dá para sair aqui na rua. Por isso é que eu vos digo, eu vim com 800 euros, foi apertado, mas eu consegui, mas eu recomendava virem no mínimo 3.000 euros. Se vocês forem de fora da Europa, 6.000 euros no mínimo é o dinheiro que vocês necessitam para começar aqui. Tem várias formas de vocês entrarem aqui na Alemanha, gente. O exemplo que eu vos dei, eu vim por um curso, acho que aí no Brasil se chama curso profissionalizante, é assim o nome. Eu entrei com esse curso. Foi uma das formas mais fáceis que eu achei de entrar, tá? Porque vocês já têm contrato de emprego garantido, o contrato já está garantido, eles ajudam vocês no início, quando vocês vierem para cá, para terem uma casa pelo menos nas primeiras 6 semanas a 2 meses, para vocês terem onde ficar enquanto vocês procuram um trabalho. E dependendo do tipo de ajuda ou de programa que vocês vão entrar, muitas vezes eles ajudam-vos mesmo a procurar casa, ajudam o vosso companheiro a procurar um trabalho, tal como foi no meu caso. Então é uma ajuda para vocês começarem a vossa vida. Aí já falei, vocês podem entrar através de um programa, foi como eu entrei, o programa do MobiPro. Vocês podem entrar caso vocês sejam casados com uma pessoa europeia, não precisa de ser um alemão, tá? Basta ser uma pessoa europeia, aí vocês conseguem vir aqui para a Alemanha ou para qualquer outro país aqui da Europa. Agora, a terceira opção que vocês têm é entrarem por uma empresa internacional. Se vocês já tiverem contrato com uma empresa internacional, vocês podem pedir a essa empresa para vos trocar de zona e pedir para virem aqui para a Alemanha. Não é só aquele... Outro exemplo que eu vos posso dar, empresa internacional, é por exemplo uma franchise. Tenho um exemplo de uma colega minha de trabalho, ela entrou através do McDonald's, ela morava na Grécia, ela entrou no McDonald's, disse que queria vir aqui para a Alemanha, eles emitiram um contrato para ela trabalhar aqui na Alemanha, o contrato era de 2 anos, aí ela veio para aqui, recebeu o visto dela, o green card dela, e ela pôde começar a vida dela aqui com um contrato de trabalho de 2 anos. Isso é uma forma que vocês conseguem. E até ela mesma disse, o sítio mais fácil de vocês conseguirem entrar é McDonald's, Subway, Burger King ou KFC.
essas firmas mais famosas, vocês conseguem entrar com muita facilidade aqui. Vocês só precisam de conseguir uma entrevista com alguém dessa firma e dizer: eu quero trabalhar com vocês, mas estou interessada neste país, e eles fazem a vossa transferência para o país necessário. E a última coisa que vocês podem fazer é, como toda a gente já conhece, um visto de trabalho, um green card de trabalho, ou aí vocês podem entrar como estudante. Por causa da pandemia, hoje em dia está difícil essas duas formas de entrar aqui. Está mais difícil o visto de estudante. Visto de trabalho ainda dá, tá? O visto de estudante está muito difícil entrar hoje em dia. Como eu vos disse, eu achei a forma que eu entrei foi a mais fácil, porque eu entrei num programa, era mesmo um programa que estava a tentar ajudar portugueses a evoluírem na sua profissão e sair do país. Foi realmente foi a forma mais fácil que eu achei de entrar aqui, tá? É claro, vocês podem experimentar as outras formas, existem 1001 formas de entrar aqui, não é um bicho de 7 cabeças, simplesmente tem muita burocracia aqui no início. Vou dizer agora de forma resumida. Quando vocês chegam aqui, vocês têm que ter um aluguel reservado por mais tempo, pelo menos um mês reservado. Quando vocês tiverem esse hotel reservado, peguem uma fatura em que diga que vocês estão a viver lá com a morada do hotel, dirigem-se a essa rat house, façam o vosso papel a confirmar onde vocês estão a morar, isso aí chama-se Anmeldung. Depois de vocês terem esse Anmeldung, estamos a considerar que vocês já têm um contrato de emprego, tá? Essa foi a primeira etapa antes de vocês virem para a Alemanha. Contrato de emprego, alugam um hotel por um mês, um motel, tanto faz o que vocês quiserem, vão à rat house, façam o vosso Anmeldung. A seguir, dirijam-se ao banco. O banco é super importante, vocês têm que ir com máxima urgência lá. Entreguem esses documentos que vocês têm, que é o Anmeldung, o vosso BI e o vosso contrato de trabalho. Entreguem para eles e assim vocês vão conseguir abrir a vossa conta do banco. Depois, com essas 4 coisas, vocês vão poder ir atrás de uma casa para vocês. Porque para vocês fazerem o contrato, vocês precisam de um banco e precisam do extrato dos 3 últimos meses do vosso salário do banco. Vocês precisam desse Anmeldung. Sem um Anmeldung, vocês não conseguem alugar uma casa. Vocês vão precisar do vosso documento de identificação, é claro, e vão precisar do contrato de trabalho. Tendo essas 4 coisas, que são as coisas mais fundamentais, vocês já estão pelo menos com os pés assentes aqui na Alemanha, já podem ter um bocadinho de sossego por um bom tempinho. Aí depois vêm os upgrades que vocês vão fazer na nossa vida. O meu marido foi tendo aumentos no salário do trabalho dele. Aí eu também acabei o meu curso, comecei a ganhar um pouquinho mais, depois ganhar mais gorjetas. Entretanto, agora troquei de trabalho, estou a receber mais. O meu marido este ano trocou de trabalho também, está a receber mais do que o que ele recebia antigamente. Já tínhamos comprado um carro há 4 anos atrás, vendemos esse carro ano passado, comprámos o TT, que eu também já fiz um videozinho aqui no canal a mostrar-vos o nosso carro novo. Gente, a gente já fez... Se eu fosse vos contar as 1001 coisas que a gente já fez, ia ficar um vídeo super gigante. Este vídeo já está muito grande, perdão. Mas este vídeo foi mesmo para contar um pouquinho da minha história e dizer como é que eu entrei aqui na Alemanha e como vocês podem entrar, tá? Se vocês quiserem mais algum vídeo específico, ou mais alguma dica, alguma coisa específica, deixem aqui em baixo nos comentários, tá? Que aí eu posso fazer outro vídeo um pouquinho mais especificado para esse assunto. Este vídeo foi mesmo a contar um pouquinho da minha história e contar um pouquinho dos perrengues que eu já tive aqui na Alemanha. O vosso começo não é fácil, tá? Dá trabalho, realmente dá trabalho começarem noutro país. Nós compramos tudo do zero, entretanto, nós estamos na nossa terceira casa, a primeira foi WG, depois alugámos uma casa de 20 metros quadrados que era super pequena, agora estamos numa casa de 60 metros quadrados, compramos os móveis para esta casa, foi tudo do zero, compramos tudo novo. Agora já estamos com uma condição de vida bem melhor comparado a antigamente. Vou-vos dar um exemplo. Antigamente eu vim para aqui com somente 800 euros. Aí o meu marido arranjou um emprego, ele ganhava o salário mínimo. Mais o meu salário era 1100 mais 800 euros. Dava 1900 euros por mês. Aí fomos tendo uns upgrades. Aí os 2 salários nossos já estava a dar... Ano passado e ano retrasado já estava a dar 2.600 por mês, então vocês estão a ver aí como vai aumentando o nosso nível de vida. Já estávamos a ganhar 2.600 nós os dois juntos. Agora no momento, gente, eu tenho que fazer aqui a conta, quanto é que estamos a ganhar?
Agora, no momento, como ele trocou de trabalho e eu troquei de trabalho também, estamos a ganhar nós os dois por mês mais ou menos 3.200 euros por mês. Então, como vocês estão a ver, no início é complicado, tá? Eu fiquei 1 ano e meio a aguentar as pontas com 800 euros. Passado 1 ano e meio conseguimos ganhar 1.900. Aí ficamos nesses 1.900, foi mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos. Ficámos nesse patamar. Aí ele começou a ganhar aumentos, aí eu deixei o curso, já estava na profissão mesmo, aí já estávamos a ganhar 2.600 e agora já estamos no patamar de 3.200. Então, como vocês veem, o vosso nível de vida vai aumentando, vocês vão ganhando mais dinheiro, vocês vão conseguindo juntar muito mais dinheiro. E é isso que eu trago aqui no canal também. Eu trago um pouquinho de finanças, eu quero-vos mostrar como eu faço os meus investimentos, como é que eu planeio mais tarde poder sair aqui da Alemanha e ir viver para o Brasil. Mas é complicado como imigrante. No início dá muita dor de cabeça, vocês têm muitos momentos de felicidade, vocês ficam super felizes com cada conquista que vocês conseguem fazer. Vocês também ficam muito frustrados com cada problema que vocês têm, mas super compensa, porque eu vou-vos dizer, se eu estivesse hoje em Portugal, nós não íamos ter 3.200 euros de salário por mês, acreditem que a gente não ia ter, ia ser muito complicado. O salário agora no momento em Portugal está em torno de 700 euros e as rendas das casas estão um roubo, estão muito caras. As rendas das casas aqui na Alemanha estão mais baratas do que em Portugal e o salário aqui na Alemanha é maior do que o salário português. Entretanto, se vocês vierem do Brasil, eu recomendo para vocês começarem a primeira etapa de todas, vocês irem para Portugal primeiro, lá vocês vão conseguir os vossos documentos principais e aí, assim que vocês estabilizarem um pouquinho os vossos pés, eu recomendo saírem de Portugal e virem para a Alemanha ou para a Suécia, também é um país em que as leis são muito semelhantes com aqui na Alemanha. Gente, estou a interromper aqui um pouquinho o vídeo para vos dizer mais uma coisinha que eu tinha me esquecido. Eu fiz um vídeo aqui no canal também a mostrar-vos como são as nossas despesas, quanto é que nós gastamos e quanto é que nós conseguimos guardar por mês. Esse cálculo dessas despesas era com o nosso salário antigo. Vou deixar o videozinho aqui na descrição também para vocês poderem ver, vocês verem quanto é que a gente ganha e quanto é que são mais ou menos as despesas aqui na Alemanha, tá? Então qualquer coisa esperem até o finalzinho do vídeo e depois cliquem aqui no linkzinho em baixo para verem como é que é viver aqui na Alemanha com o salário médio. Então, como eu vos disse, esta foi um pouquinho da minha história. Foi para matar um bocadinho da vossa curiosidade, dizer como é que eu cheguei aqui. Se vocês quiserem alguma coisinha a mais, deixem aqui que eu faço outro vídeo mais especificado e mais voltado mesmo para quem quer vir aqui, o que é que vocês precisam de realizar. Vejo se eu consigo arranjar os links, as moradas dos sítios onde vocês têm que se dirigir concretamente, tá? Entretanto, espero que eu vos tenha conseguido ajudar em alguma coisinha que eu tenha matado a vossa curiosidade. Este vídeo ficou super gigante, me perdoem, eu acabei por falar demasiado. Entretanto, se vocês gostarem, deixem um likezinho aqui em baixo do meu canal, se inscrevam, desejo o resto de uma boa semana e até o próximo vídeo.